Você sabia que a guerra na Ucrânia é considerada o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial? Aqui é o Rios do Conhecimento, o canal que explica os grandes acontecimentos do mundo de forma clara e sem torcida. Já deixa o like, se inscreve e compartilha, porque agora você vai entender por que Rússia e Ucrânia entraram em guerra, como o mundo enxerga Vladimir Putin e quais são as consequências desse conflito para o planeta inteiro. Para entender a guerra na Ucrânia, é preciso voltar no tempo. Durante décadas, Ucrânia e Rússia fizeram parte da União Soviética. Quando a URSS colapsou em 1991, a Ucrânia se tornou um país independente, mas manteve laços econômicos, culturais e políticos profundos com Moscou. Ao longo dos anos, a Ucrânia passou a se aproximar do Ocidente, buscando relações com a União Europeia e, futuramente, com a OTAN. A aliança militar, liderada pelos Estados Unidos, para a Rússia isso representava uma ameaça direta à sua segurança. Vladimir Putin, no poder, desde o ano 2000, defende a ideia de que a Rússia perdeu influência e território após o fim da União Soviética. Em sua visão, a expansão da OTAN para o leste europeu quebrou promessas feitas no passado e cercou a Rússia militarmente. Em 2014, essa tensão explodiu pela primeira vez, após protestos populares na Ucrânia derrubarem um governo pró-Rússia. Moscou respondeu anexando a Crimeia, uma região estratégica com acesso ao Mar Negro. Ao mesmo tempo, grupos separatistas pró-Rússia iniciaram conflitos armados no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Lugansk. Durante anos, o conflito ficou congelado, com combates esporádicos e acordos frágeis. Mas em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia, alegando proteger populações russófonas e impedir a expansão da OTAN. Para a Ucrânia, tratou-se de uma invasão injustificada e uma violação de sua soberania. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, passou a simbolizar a resistência do país, recusando-se a deixar Kiev e pedindo apoio internacional. A reação do mundo foi imediata. Estados Unidos, União Europeia e aliados condenaram a invasão e impuseram sanções econômicas severas contra a Rússia. Bancos foram excluídos do sistema financeiro internacional. Empresas deixaram o país e reservas russas foram congeladas. No cenário internacional, Vladimir Putin passou a ser visto por grande parte do Ocidente como um líder autoritário, responsável por uma guerra de agressão. Organizações internacionais denunciaram ataques a civis, destruição de cidades e possíveis crimes de guerra. Por outro lado, dentro da Rússia, o governo controla fortemente a narrativa. A guerra é chamada de Operação Militar Especial. A mídia independente foi reprimida e protestos internos foram duramente controlados. Para muitos russos, a visão do conflito é diferente da apresentada no Ocidente. Militarmente, a guerra se transformou em um conflito prolongado. Grandes batalhas ocorreram em cidades como Mariupol, Bakhmut e Kherson. A Ucrânia recebeu apoio militar do Ocidente, enquanto a Rússia mobilizou centenas de milhares de soldados. As consequências humanas são devastadoras. Milhões de ucranianos se tornaram refugiados, fugindo para países vizinhos como Polônia, Alemanha e outros membros da União Europeia. Cidades inteiras foram destruídas. Infraestruturas básicas, como energia e água, foram alvos constantes. Mas as consequências não se limitam à Ucrânia. A guerra afetou a economia global. A Rússia é uma grande exportadora de gás, petróleo e fertilizantes. A Ucrânia é uma das maiores produtoras de grãos do mundo. O conflito elevou preços de alimentos, energia e combustíveis, afetando países ricos e pobres. O conflito também reacendeu o medo de uma guerra maior. A ameaça nuclear voltou ao debate internacional. Países reforçaram seus exércitos, a OTAN se expandiu ainda mais, com novos membros buscando proteção. Exatamente o oposto do que a Rússia pretendia. Politicamente, o mundo entrou em uma nova fase de divisão. De um lado, países alinhados ao Ocidente. Do outro, nações que mantêm relações estratégicas com a Rússia ou adotam posição neutra. O sistema internacional se tornou mais instável. Hoje, a guerra na Ucrânia segue sem uma solução definitiva. Ela já redefiniu fronteiras políticas, alianças militares e a forma como o mundo enxerga segurança, soberania e poder. Mais do que um conflito entre dois países,
Essa guerra mostra como decisões políticas, rivalidades históricas e disputas geopolíticas podem levar a consequências humanas gigantescas. Curiosidade final: você sabia que, após o início da guerra, a OTAN se expandiu, reforçando alianças militares na Europa, menos exatamente o cenário que a Rússia dizia tentar evitar? Se esse vídeo te ajudou a entender a guerra na Ucrânia de forma clara e responsável, deixe o like, se inscreva no Rios do Conhecimento e compartilhe. Conhecimento é a melhor arma contra a desinformação.